Boa noite. Boa noite, amigos. Vamos chegando. Tudo bem com vocês? Mais um dia de estudo. Mais um momento para refletirmos a respeito do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, para que possamos encaminhar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa vida. Rogamos sempre paz, harmonia, equilíbrio, sabedoria para lidar com as necessidades da vida. Pedimos para Jesus que possa nos amparar, nos guiar, transformando a nossa existência, aproveitando o que temos de melhor, aproveitando as nossas qualidades, para que transformemos as nossas necessidades. Senhor Jesus, ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Hoje, mais uma vez, estudando o Evangelho de Jesus. A gente estuda aos sábados o livro Fonte Viva. É um livro de comentários evangélicos dos versículos evangélicos que Jesus proferiu no seu messianato, muitas vezes. A maioria das palavras são ditas por ele mesmo, né? Compiladas e descritas pelos evangelistas. E hoje a gente está na lição número 58 do Fonte Viva. O evangelista hoje é Lucas, capítulo 14, 27. Capítulo 14, versículo 27. E Lucas diz: quem não carrega a sua própria cruz e vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. O tema de novo, mais uma vez, repetidamente, é o discipulado com Jesus. Semana passada nós discorremos sobre exatamente esse tema, né? O título da mensagem da semana passada era Apóstolos. Vocês se recordam? Porém, nós nos atemos a falar de discípulos, né? Porque discípulos, apóstolos ainda está muito longe, né? Caminhar ao lado de Jesus ainda é muito longe para a gente. Mas o discipulado já é possível, né? Agora basta que nós reconheçamos se somos, de fato, discípulos de perto ou discípulos de longe. Lembram da lição da semana passada? Hoje não vai ser uma continuação, apesar da gente estar falando de discipulado. Mas nós falaremos sobre um outro ângulo dessa questão que o Emmanuel traz para a gente, explicando esse versículo de Lucas. Emmanuel diz assim: os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problemas de palavras. O Emmanuel nos diz claramente: muitas vezes nós nos colocamos como discípulos simplesmente como repetidores da palavra humilde, simples, bonita, sincera, fraterna de Jesus. É suficiente? Essa é a proposta de hoje. É suficiente a palavra? Eu decorar frases bonitas, conhecer a letra bíblica evangélica, a mensagem de Jesus, é suficiente
para me tornar um discípulo? Porque você pode dizer, mas eu não quero ser discípulo de Jesus. Eu não pretendo ser discípulo de Jesus. Eu acredito que ele não nos peça para ser discípulo dele, né? Porque Jesus não tem essa pretensão humana que nós muitas vezes carregando em nós mesmos, acreditando que nós somos maiores do que os outros, né? Nós somos melhores do que os outros. Eu gravando essa live hoje aqui no nosso estudo, acreditando que eu possa ser melhor do que a minha querida companheira Ivanir, né? Seria falta de humildade, falta de caridade, né? Então, dessa forma, a gente não pode comparar Jesus, o Mestre Jesus, com os nossos fracos pensamentos, com o nosso direcionamento que a gente dá para a vida, né? Não tem essa comparação. Jesus não exige de nós nada. Eu é que quero ser discípulo de Jesus. Eu é que desejo ser discípulo de Jesus. Então o Emmanuel explica pra gente o que é ser discípulo de Jesus. Mais à frente no texto, ele diz assim, ó: sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Então existem problemas, né? Retífica é passar uma borracha. Então existem problemas a serem corrigidos. Sim? Sim. E ele confirma: árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis, né? A projeção daquilo que a gente profere, através das palavras, através dos pensamentos, ela é exatamente o que a gente tem dentro de nós mesmos. É muito comum a gente dizer que alguém simplesmente fala, mas não faz. Essa pessoa, esse irmão, nós mesmos, muitas vezes, em vários ângulos de nossas vidas, a gente pode estar caminhando dentro dessa linha, nesse erro, né? Eu falo muito bem, mas eu não pratico aquilo que eu falo, né? Em qualquer ângulo da vida, tá, gente? Não estou falando simplesmente de palestra espírita ou live, o que seja. Dentro de casa, eu digo para os meus filhos: não faça isso, isso não é bom para você. Aí eu vou lá e faço exatamente o que eu pedi para que não se fizesse, né? Não grite em casa. Só que ao invés de eu conversar, eu grito. Eu grito para pedir que não gritem. Percebem? Como a palavra e a atitude não está condizente com aquilo, com o teor do que está sendo proferido. Então, isso aí nos acusa. Nós não vamos conseguir por muito tempo nos esconder de nós mesmos. A nossa realidade, ela vem à tona. Por isso que o Emmanuel diz: árvores tortas, elas dão sombra torta, né? A nossa sombra, o que a gente transmite, ela é exatamente o que nós somos. Em muitas reuniões, isso eu já vi acontecer. Em algumas reuniões em que nós ali, reuniões mediúnicas, em que nós estávamos ali a tentar conversar com o espírito que estava com um problema com outro, né? A gente estava ali tentando abordar a necessidade do perdão, a necessidade da calma, da paciência, né? Através do acolhimento, do abraço, né? Isso é muito legal. Normalmente espíritos que são levados para as reuniões mediúnicas para serem socorridos, eles estão acompanhados de pessoas que os querem muito bem. É comum a gente, quanto médiums, percebermos, por exemplo, a mãe desse indivíduo, né? Quem nos quer bem, né? A mãe talvez seja a que mais nos quer bem. E ali ele sendo acolhido por aquela palavra amiga. Mas nós já vimos em alguns momentos o espírito se voltar para aquele que está falando e dizer que ele está falando, mas aquilo ele também não pratica.
Por isso é importante nós nos concentrarmos em nós mesmos e percebermos quem nós somos e aonde nós podemos melhorar. Porque nós não escondemos muito tempo o que nós temos dentro. Ele vem para fora. Porque essa é a novidade da nova era. A nova era, essa era que nós estamos aportando agora, ela não é nada miraculoso, meus amigos. Não vai acontecer da noite para o dia, não tem milagre, não tem mágica. Sabe o que que tem? Tem o renascimento do sentimento. Então tudo aquilo que a gente tem, que está encoberto, ele vai vir à tona. Né? Nós vamos colocar todas as cartas sobre a mesa. E ali a gente vai ter a possibilidade de olhar para as cartas, olhar para as nossas necessidades e nos esmerar em melhorar. Essa é a retífica que o Emmanuel está pedindo para que a gente faça em nós mesmos. E o que Lucas disse lá atrás, né? Lucas, há 2000 anos, disse: quem não carregar a própria cruz quem não carrega a sua própria cruz e vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Isso foi Jesus quem disse, Lucas transcreveu. Então, assim, qual é a nossa cruz? Né? Qual é a sua cruz? Qual é a minha cruz? Por que a gente tem que carregar a cruz? Pense em Jesus, no martírio dele, no momento que ele subia carregando aquela cruz. Ele precisava daquilo, né? O misticismo ou fundamentalismo religioso diz, ele veio para salvar a humanidade. Em termos, né? Em termos, porque nada acontece se nós não quisermos. Talvez o grande exemplo de Jesus foi a humildade e aquele sofrimento contido que ele teve ali, né? Mas não era um sofrimento físico, era o sofrimento de enxergar ali os irmãos, a turba, a multidão, gritando, berrando, violenta, desvairada. Essa era a grande dificuldade de Jesus naquele momento. O sofrimento de Jesus estava em olhar para os próprios irmãos, aqueles a quem ele veio demonstrar o amor e demonstrou em todas as suas atitudes, e ele percebe que ali nós não tínhamos aprendido nada. Ele sangrava, ele já mal falava e carregava uma cruz pesadíssima, pesadíssima, sobre-humano carregar aquela cruz naquele lugar, por centenas de metros, sob chicotes, tendo passado uma noite inteira apanhando. Essa é uma revelação que a gente tem espiritual através do Chico. Uma noite inteira na casa do sacerdote judeu e carregando, devia estar totalmente alquebrado. E a tristeza de Jesus não foi uma tristeza pela dor física, era a dor moral de ver que a comunidade a quem ele veio dar amor, ensinar amor, fez o que com o amor de Jesus? Ignorou. Nós trouxemos um outro versículo importante para o entendimento do estudo de hoje, que está em Mateus capítulo 11, 16 e 17. Para quem gosta de anotar, tá, pessoal? A gente fala assim, aonde está, primeiro para dar referência, e segundo para... Tem algumas pessoas que nos perguntam, às vezes, onde está aquilo que você falou? Então a gente dá a referência. Então, Evangelho de Mateus 11, capítulo 11, 16 e 17 são os versículos. Mateus escreve assim, também palavras de Jesus. Mas a quem assemelharei esta geração? É uma pergunta. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos? Aí ele responde, é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações
e não chorastes. Jesus perguntando: quem é essa geração? Quem são? Esses que daqui a algum tempo vão pedir a crucificação, a minha. Quem é essa geração? Mas Jesus não estava preocupado com ele, isso que a gente tem que fundamentar aqui. Não era uma preocupação física, era uma preocupação moral, porque Jesus veio nos ensinar exatamente o contrário. E quem são essas pessoas? Se assemelham a crianças. Criança, porque a criança muitas vezes não sabe o que está fazendo, né? Por isso que ele diz no final: Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. São crianças. Só que eles estão sentados. Isso me preocupa, Senhor. Como se Jesus estivesse dizendo: isso me preocupa muito, porque eles se assentaram para ouvir a minha mensagem. Praça, no grego, meus amigos, é ágora. Ágora é um lugar onde existia uma reunião pública, né? Uma reunião, as pessoas se reuniam na praça. Para quê? Para tudo. Para discutir política, para discutir economia, para vender, para comprar, para paquerar, né? Para passear, entretenimento. A ágora era assim. E ainda é, né? Se a gente for pensar nas praças, talvez nem tanto, porque o mundo mudou muito, mas há um tempo atrás, as praças em cidades pequenas, bem interioranas, né? Eram onde as pessoas se encontravam. A minha família, por exemplo, é mineira. Minha mãe é mineira, né? Meus avós, meus tios, meus primos. E a gente passamos muitas férias na cidade dos meus avós. E lá, cidadezinha pequenininha, sexta e sábado à noite, a praça da cidade, a principal, fervia, né? A ágora. As pessoas iam lá para se encontrar, para se confraternizar, para fazer qualquer coisa, iam lá. E ali Jesus está mostrando que ele estava numa ágora, num centro. Ele estava no centro. Jesus estava ali proferindo um discurso, palavras, né? E as crianças, que é a geração, que é a multidão, que somos nós, porque as palavras de Jesus são imorredoras, né? São de vida eterna. Então, ali Jesus estava dizendo para aquelas crianças ali o que era necessário, o que era bom, né? Como você faz para carregar a sua cruz? Como faz para ser meu discípulo? É isso que você quer? Só que as pessoas estavam sentadas. Ninguém se levantou. Porque quando a gente se levanta, a gente se verticaliza. A gente se liga ao alto, vertical, alto. Ou, tomando um outro posicionamento, a gente se deita. Deitado é horizontal, material, vida terrena. Nem isso nós não pudemos ali. Nós nos mantivemos sentados. Nem uma coisa, nem outra. O que lembra vocês? Nem lá, nem cá. Em cima do muro? Sim, mas tem uma palavra mais importante para isso. Indiferença. A multidão é indiferente, para ela não interessa o que vai acontecer. Então, Jesus chama atenção para a gente ali naquele momento que o principal ponto a ser pensado pela multidão, pelos discípulos, por nós que desejamos ser discípulos de Jesus, é a indiferença. E indiferença não é simplesmente se calar e ignorar. A indiferença pode ser uma indiferença gritante. Eu posso berrar para o próximo indiferente, porque eu não desejo nada de bom para ele, né? Também não desejo mal, mas eu mesmo assim eu berro. Ora, eu não pedi a crucificação de Jesus? Indiferente. A indiferença é um problema, era um problema há 2000 anos e ainda é um problema nos dias de hoje. Querem ver? Ele confirma logo depois: tocamos flautas e não dançastes. Ou seja, promovemos a alegria e ninguém se alegrou. Cantamos lamentações e não chorastes. Não é possível nem ser feliz e nem ser triste. A gente está no meio, a gente é indiferente.
Vamos pensar na Ágora dos nossos tempos, na Praça dos nossos tempos, século 21, 2020, qual é a praça onde nós nos confraternizamos, onde nós nos encontramos, onde a gente transmite o que nós temos e a gente capta o que o outro tem? Aonde é essa praça? No shopping não é, porque o shopping está fechado, quarentena. No centro espírita também não, também está fechado, é quarentena. Onde é a praça? A praça é a internet. A praça é rede social. É aqui que eu me encontro com o próximo. Atualmente. É na rede social. E como eu me comporto na rede social? O que eu replico? A gente tem falado tanto hoje, a mídia principalmente, de fake news, né? Aliás, eu não sei avaliar, mas já ouvi, tá? Já ouvi que o nosso presidente hoje foi eleito por fake news. Não sei, é o que eu ouvi. Fake news. Fake, falso, né? Mensagens falsas. E a gente assim duvida da mensagem, mas mesmo assim a gente replica. Quantas mensagens? Quantas mensagens apocalípticas, mirabolantes, fantásticas, no sentido de místicas, mensagens psicografadas de espíritos incríveis que a gente replica na internet. Nossa, essa mensagem aqui vale a pena, vou passar para frente. Nós somos responsáveis por isso. A gente passa a ser responsável por isso. Tu se tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Pensemos a respeito disso. Para ser discípulo de Jesus, nós temos que nos comportar. Emmanuel chama atenção para a gente que num outro capítulo, comentando o mesmo versículo, esse da cruz, esse mesmo versículo de Lucas está sendo comentado numa outra lição, igualzinho. Emmanuel chama atenção e diz assim, que existem dois tipos de comportamento basicamente. Dois tipos. Os primeiros que abarcam um determinado comportamento, dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Não é falta de caridade? Falta de caridade ser agressivo, desditoso, mas mesmo assim a gente se coloca como aceitando o sofrimento. E o segundo? Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho. Olha só como casou. É a palavra fácil, né? É aquele que fala muito bem, está alinhado com a mensagem do Cristo, só que na verdade no íntimo o que ele tem? Escárnio e leviandade. Eu sou melhor que o outro. Eu faço melhor que o outro. Aliás, eu sou muito melhor do que o outro. Humildade. Falta de caridade e falta de humildade. Bom, caminhando para o fim. Hilário Silva, no livro Contos e Crônicas, do Antônio Baduí Filho, que era um médium, capítulo 27, ele traz pra gente uma história. Eu sou fã do Hilário Silva, tá? Vocês já devem ter me ouvido falar muito dele. Gosto muito do Hilário Silva. Acho ele muito simples, direto, terreno, né? Linkado com a questão humana. Acho sensacional. E ele diz assim, ó, nessa questão chamado, esse livro, ditado pelo Hilário Silva e o Espírito Valérium, tá? Ao Antônio Baduí. Capítulo 27, Duas Pernas. Olha que bacana que ele escreve aqui pra gente. Ele chama atenção para um senhor chamado Genésio. O Genésio, ele tinha fama
de grande orador, de grande conquistador de corações, na seara espírita, tá? Era um homem de vasto conhecimento, uma retórica apuradíssima. Falava muito bem, mas falava com uma propriedade que ninguém era capaz de confrontá-lo. Só que tinha um problema. Com o público ele era ótimo, mas pessoalmente ele era diferente do que no palco. Ele deixava a desejar. Criticava os confrades, falta de caridade e tudo mais. Ele tinha um amigo chamado Jeremias. O Jeremias sempre alertava o Genésio: olha, Genésio, cuidado. Genésio, meu amigo, você não acha que talvez a gente possa mudar um pouquinho essa linha de raciocínio, de pensamento, né? E ele sempre, sentado em cima das convicções, ele nunca mudou a maneira dele de pensar. Ele dizia: eu estou certo e terei posição privilegiada quando retornar à pátria espiritual. Ou seja, ele tinha convicção daquilo que ele estava fazendo. Num certo dia, estava tendo uma assembleia maravilhosa numa casa enorme onde ele morava, e ele ali proferindo uma mensagem espírita fantástica, falando, as pessoas eufóricas, até que levanta na hora que podia fazer isso, né, na hora do debate, levanta e diz assim: o senhor podia me explicar como é que a gente faz para chegar bem no plano espiritual? Assim, diretamente. Quais são as virtudes? O Genésio, já na hora, caridade e humildade. Essas são as duas pernas com as quais caminharemos para a vida eterna. Que lição, que resposta. Palmas, público inflamado. Passou um pouquinho, o Jeremias, o grande amigo, encostou nele assim no pé do ouvido e disse assim: olha, estou preocupado com o seu futuro espiritual. O Genésio olha para ele e fala assim: por quê? Você está sem as duas pernas. Você está sem as duas pernas. Meus amigos, então vão aqui duas necessidades para quem quer ser discípulo de Jesus: caridade e humildade. Não são as únicas, mas a gente pode pensar a respeito delas e tentar fazer com que elas se tornem prática na nossa vida, e não só uma palavra bonita, uma frase elegante ou um estudo, né, sem um fim prático. Caridade e humildade são de fato as pernas que nos sustentarão pela caminhada, e a gente precisa pensar a respeito delas. Tá bom? Fiquem com Deus. Um ótimo dia para vocês, fim de dia, fim de sábado, um ótimo domingo para todo mundo, e que a gente tenha cumprido o papel a que nos propomos hoje, mais uma vez substituindo a Ivani. Lembrando a todos os amigos que amanhã, 8 horas da manhã, livro Pensamento e Vida, a Ivani vai estar firme aí conosco ao vivo, trazendo as notícias que precisamos, tá bom? Um beijo, até a próxima.